Bom dia, boa tarde, boa noite. Paz e bem. Meu nome é Emerson Sbardelotti e estamos falando sobre Medellín. Medellín e a leitura da Bíblia. Um texto de Rafael Rodrigues da Silva, do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, que está nesse livro que eu ajudei a organizar junto com Neide Souza. Medellín, Memória, Profetismo e Esperança na América Latina. E aí a gente continua a nossa conversa da segunda-feira passada. Nas comunidades eclesiais, as pessoas conseguem fazer a associação das lutas diárias do povo da Bíblia com as suas próprias lutas, tornando-se pessoas e lutas parecidas, onde Deus foi e continua sendo parceiro. A leitura torna-se uma atividade comunitária, uma prática orante, um ato de fé. A Bíblia é valorizada como o livro da comunidade e gera nelas liberdade frente à Bíblia. Fazem uma leitura obediente, isto é, respeitam profundamente o texto. Desarmadas, colocam-se à escuta do que Deus tem a dizer, dispostas a mudar e a lutar se Ele o exigir. Transparece uma atitude de fidelidade de quem não só ouve a palavra, mas também procura colocá-la em prática. Quando nós colocamos a Bíblia em prática, a palavra de Deus não se torna uma palavra fundamentalista, uma palavra que desrespeita a vida. A Bíblia tem que ser lida com os olhos de Deus. Com os olhos de Deus. Os pobres leem a Bíblia não como um simples texto, mas fundamentalmente com o propósito de discernir a presença e a revelação de Deus, perceber como Deus fala hoje. O famoso triângulo da interpretação proposto por Carlos Mestres. Em seu método, tem como questão central a descoberta do que Deus fala hoje. A palavra de Deus é sempre nova, sempre odierna. Ela não está presa no passado. Muita gente não quer entender isso. Por isso fica repetindo como se fosse letra morta. A leitura da Bíblia feita pelos pobres nas suas comunidades se orienta pelos seguintes critérios. Primeiro, os pobres levam para dentro da Bíblia os problemas da sua vida. Ou seja, leem a Bíblia a partir da sua realidade e luta. Segundo, fazem uma leitura obediente e respeitam o texto, pois se colocam à escuta do que Deus tem a dizer. E terceiro, é uma leitura feita em comunidade, pois representa um ato de fé, uma prática orante e uma atividade comunitária. Para Carlos Mestres, o método dos pobres se caracteriza por 3 ângulos: a Bíblia, a comunidade e a realidade. Esses elementos devem estar integrados e, na falta de um deles, a interpretação não avança e a Bíblia perde a sua função. Bíblia, comunidade
e realidade. Acontece o que aconteceu no curso que dei lá no Ceará. Eles pediram para eu contar as histórias de Abraão, de Moisés, Jeremias, de Jesus, e eu fui contando. Mas nas reuniões de grupo e nos plenários, a Bíblia desapareceu. Até na revisão à noite, o vigário que estava lá pediu para eles dizerem o que acharam do dia. Todo mundo achava bom discutir a vida. Ninguém falou de Bíblia. Aí eu pensei, será que me enganei? É curso de Bíblia e só se fala da vida. E eu me perguntava, será que devo estar satisfeito ou devo ficar frustrado? Resolvi ficar satisfeito, porque a Bíblia atingiu o seu objetivo. Desapareceu como sal dentro da comida e temperou o encontro. É como quando você pega uma esponja e a coloca numa poça de água. A água some e desaparece dentro da esponja. No fim da revisão, o vigário perguntou: e o que acharam das exposições sobre a Bíblia? Eles apertaram a esponja, deixaram cair umas 2 gotas e eu percebi que a esponja estava cheia de água. Na celebração final do encontro, que durou 4 horas, apertaram a esponja toda e veio para fora tudo que estava lá dentro. E eu percebi que quando os 3 pontos estão integrados, Bíblia, comunidade, realidade, a palavra de Deus se torna um reforço, um motivo de esperança, de coragem, e vai vencendo o medo aos poucos. Lindo, né? Lindo esse testemunho do Frei Carlos Mestres. O Rafael continua. A leitura da Bíblia a partir do povo é uma leitura que tem os pobres como intérpretes. Onde, por um lado, o texto é incorporado à sua vida, e sua vida ao texto, e, por outro, o texto é percebido como fruto de uma comunidade que luta pela vida, que crê em um Deus da vida. Crê em um Deus da vida. Na introdução ao comentário bíblico, Comblan destaca 6 elementos na leitura da Bíblia a partir dos pobres, enquanto prática implicada nos movimentos de libertação dos oprimidos. 6 elementos. 6 elementos. Letra A. A prática dos pobres nas lutas de libertação, na qual a religião não está fora da libertação, nem a libertação fora da religião. Muito pelo contrário, a libertação dos pobres fica bem no centro da religião. E no âmago da libertação está a fé cristã. Os pobres e os simples estão descobrindo a Bíblia. Estão lendo e ouvindo a palavra de Deus sem intermédio dos doutores. Na Bíblia, descobriram que se tratava deles. A Bíblia não fala somente de Deus, mas também dos oprimidos. Ela mostra como há uma aliança entre Deus e os oprimidos, e como Deus está comprometido com os pobres. Letra B. A Bíblia é a memória dos pobres. A Bíblia é lida, escutada, estudada, comentada, assimilada nas comunidades populares, ajuda a formar uma consciência. Letra C. A Bíblia é livro da esperança dos pobres.
pois sentem que a história permanece aberta e que, apesar de todos os sinais de morte, a vida será mais forte. Letra D. A Bíblia, oração do povo de Deus. Pela Bíblia, o sofrimento, as angústias e as esperanças dos pobres encontram uma expressão. Pelos pobres, a liturgia cristã se humaniza e perde o formalismo. A Bíblia, na letra E, Bíblia, livro ecumênico, que deixou de separar os cristãos e começou a uni-los. Letra F, em vista da prática, os pobres nas comunidades não procuram na Bíblia uma fonte de erudição. Buscam uma fonte de vida, ânimo e perseverança. A Bíblia lembra as grandes prioridades do agir dos pobres: a confiança em Deus, a libertação na cruz de Cristo, a firmeza na perseguição, a fraternidade dos pobres, a força da comunidade, a necessidade do compromisso radical. Belíssimas palavras do Comblan, né? Decisivo é que a leitura da Bíblia, impulsionada pelo Concílio Vaticano II, a Dei Verbum, e as conferências de Medellín e Puebla, tem hoje o seu lugar vivencial nas comunidades e sua vinculação com os movimentos sociais. Aí está o coração da leitura da Bíblia a partir do povo. No entanto, como aponta Milton Schwantz, os agentes de pastoral são os animadores, pois ajudam a concretizar a memória bíblica, e os biblistas acadêmicos ajudam decisivamente a desbloquear a leitura tradicional. Se vejo bem, dizia Schwantz, no início, as novidades estavam mais restritas à caminhada das igrejas no Brasil. Por aqui foram ensaiados os primeiros passos. Carlos Mestres nos mostrou como correlacionar os fatos da vida e os fatos da Bíblia. Encorajou-nos a crer nas comunidades dos empobrecidos como leitores privilegiados da memória bíblica. Mas este jeito de ler a Bíblia também foi tomando forma em outras partes, em outros países, porque a própria realidade o exigia. Hoje, por toda parte, se exercita essa leitura situada da Bíblia. Olha lá, eu tenho um monte de Bíblia lá em cima, lá, ó. Olha elas lá, ó. Os alcances e caminhos novos da leitura da Bíblia junto à pastoral, aos movimentos sociais e às comunidades eclesiais de base são muitos e variados. No entanto, permanece a certeza de que a Bíblia se torna como uma sarça ardente a partir da qual o Senhor nos chama a assumir a missão de comunhão com os oprimidos e de apoio à sua libertação. Neste sentido, a Bíblia passa a iluminar as ações de diferentes frentes de luta por transformação da vida degradada e desumanizada. A luta indígena pelo CIMI, a luta pela terra e reforma agrária pela CPT e pelo MST, as lutas pelas causas dos trabalhadores da CPO, a educação e emancipação de militantes cristãos, SESEP, SED e ZER, a luta das mulheres marginalizadas, pastoral da mulher marginalizada, a defesa dos menores, pastoral do menor, e dos moradores de rua, entre outras tantas pastorais e movimentos espalhados pelo Brasil e América Latina. O Centro de Estudos Bíblicos, CEBI, que nasceu junto a estes movimentos e pastorais, tem uma origem sem pretensões, pois nasceu a partir da necessidade bem concreta, sentida por muita gente.
havia vários anos de se articular um serviço que ajudasse o povo das comunidades cristãs no uso e na interpretação da Bíblia, pois a Bíblia estava sendo, de fato, o combustível escondido da renovação das igrejas a partir da base, e a luz que ilumina o engajamento de muitos cristãos na luta pela transformação da sociedade. A interpretação dos textos bíblicos na América Latina foi criticada, perseguida e censurada no pontificado de João Paulo II através da Congregação para a Doutrina da Fé, comandada por Joseph Ratzinger, depois Papa Bento XVI. Se bem que poderíamos dizer que essa congregação não lançou nenhum documento acerca da interpretação da Bíblia, mas justamente na instrução de 1984 acerca da teologia da libertação na América Latina, deparamos com a crítica de que a teologia da libertação faz uma leitura política dos textos bíblicos, usando referenciais marxistas. Aqui nos deparamos com uma leitura equivocada. Repito, aqui nos deparamos com uma leitura equivocada do que se produziu de interpretação dos textos bíblicos na América Latina. E representa muito mais os conflitos de posições políticas e econômicas do que a discussão precisa acerca da interpretação da Bíblia. Aliás, a instrução ao tratar dos fundamentos bíblicos tenta reforçar muito mais aspectos de uma fé e posição intimista do que a dimensão social presente nos próprios termos que aparecem na tradição bíblica, como o conceito de libertação, por exemplo. Se atentarmos, veremos que a chave da interpretação bíblica a partir das comunidades eclesiais e populares não é política, e pode ser uma chave de interpretação cultural e religiosa. Essas interpretações têm diversas consequências políticas. As hermenêuticas bíblicas praticadas na América Latina e Caribe são muito variadas e, em grande medida, têm raízes populares, pastorais e militantes. Segundo Frei Gorgulho, os pobres leem a Bíblia em uma situação de sofrimento e de dominação econômica e política. Não é uma leitura teórica nem uma busca de ideias. É uma questão de vida ou morte, de liberdade ou dominação. Buscam na Bíblia a verdade que os liberte, luz para analisar a sociedade e suas estruturas de violência, força que sustente sua resistência e sua luta por um mundo novo, de vida, de liberdade e de solidariedade. Os pobres creem e confiam na palavra da Bíblia como luz e força de sua luta de libertação. Grande Frei Gorgulho. Não pretendemos entrar nas grandes questões da hermenêutica e do debate das interpretações na América Latina. Mas para entender onde se situam algumas das hermenêuticas que se fizeram presentes nos estudos bíblicos e na academia, faz-se necessário levar em conta os conflitos eclesiais no período do adornamento e suas teologias. 2 pontos. Modelo eclesial tradicional em confronto com modelos eclesiais conciliares. Isso está bem presente hoje em dia, novamente, tá, gente? Estão fazendo de tudo para apagar o Concílio Ecumênico Vaticano II. Muita gente aí está lutando com todas as forças, né? Vocês têm acompanhado.
Então, modelo eclesial tradicional em confronto com modelos eclesiais conciliares, marcadamente participativos e descentralizados, resultando no choque entre a teologia tradicional e conservadora com a teologia da libertação e popular. Por isso a perseguição contra a teologia da libertação. Tá? Dentre as inúmeras experiências e o debate hermenêutico que refletirá nos estudos bíblicos, ressaltamos, no âmbito da eclesiologia latino-americana, a hermenêutica sociolinguística ou semiótica, de José Severino Croato. Eu tenho um livro dele aí, do Croato, eu acho que é sobre a fenomenologia. Num próximo momento eu vou encontrar e mostro para vocês. É um azul, um livrinho azul. Se eu não me engano é das Paulinas, esse livro do Croato. A hermenêutica sociológica de Gilberto Gorgulho e Ana Flora Anderson. E a hermenêutica socioeconômica de Milton Schwantz. José Severino Croato, em sua exegese e interpretação da Bíblia, aproxima a exegese tradicional e o método histórico crítico com a linguagem arqueológica. Olha que maravilha. No entanto, dá um passo além nessa aproximação ao levantar o questionamento de que, para a compreensão dos textos, não se pode simplesmente ficar preso à situação vital na qual foi escrito o texto, sem se preocupar com a situação atual da comunidade eclesial. É preciso buscar o sentido do texto, e para isso serão imprescindíveis as contribuições das ciências da linguagem, a linguística e a semiótica. Portanto, é a busca do sentido do texto através da análise linguística. Tá? É a compreensão gramatical do texto como resultado de uma produção de sentido. O caminho proposto por Croato resulta da complementação da linguística e semiótica com a fenomenologia da religião. Na década de 1970, Croato demonstrou a importância da contribuição da fenomenologia da religião para compreender o sentido do texto. Um exemplo está na sua leitura sobre os relatos míticos do Gênesis 1 ao 11, do capítulo 1 ao capítulo 11, onde o mito é uma expressão de compreensão dos eventos históricos por meio de textos e narrativas que são supra-históricos. E assim, o sentido do mito transcende as limitações dos fatos históricos. Nessa direção, aponta o mito em sua relação primordial com os fatos fundantes e lido em situações semelhantes, mas diferentes historicamente, acrescenta novos elementos e ou reformula a interpretação. É a reserva do sentido dos textos. No que se refere à leitura sociológica de Gilberto Gorgulho e Ana Flora Anderson, é preciso ressaltar que vai transitar na América Latina, principalmente no Brasil, os vários ramos ou escolas de leitura sociológicas da Bíblia. A escola francesa, de Fernando Belo, de Michel Clevenot, a escola norte-americana de Gotthold e a escola de Heidelberg, né, que tem o Gertensen e o Westermann. O caminho proposto por Gorgulho e Ana Flora tem como lugar hermenêutico uma leitura a partir dos pobres, levando em conta a interpretação da realidade e seus conflitos. A Bíblia é uma coleção de textos que registram situações semelhantes à situação social atual.
é o princípio da conaturalidade entre os textos e a realidade proposto no discurso de São Paulo VI aos exegetas. Para Gorgoliana Flora, somente depois da análise do modo de produção é possível começar a precisar o sentido do texto, tanto em relação ao seu contexto, quanto em relação à nossa situação atual. Assim, a busca do sentido do texto passa pela descoberta de sua função social, e a partir daí é possível precisar a indicação dos conflitos, seja de ordem antropológica, econômica, religiosa e social, que o texto busca enfrentar. Milton Schwantz muito ensinou a ler o texto e sua teologia totalmente integrada com uma análise precisa do modo de produção. Em sua interpretação dos textos e de modo especial da profecia e de Gênesis 12 a 25, do capítulo 12 a 25, é imprescindível a descoberta do modo de produção e a formação social que subjaz ao texto, e constantemente levanta de maneira sutil para seus leitores a questão das mediações necessárias para passar da relação de um texto escrito no contexto do modo de produção tributário para uma leitura feita de modo de produção capitalista ou no modo de produção socialista. Ou seja, como correlacionar elementos históricos tão desiguais? O seu precioso comentário do livro de Amós nos leva a essa correlação a partir da pergunta fundamental acerca das provocações que o texto aponta para a nossa conjuntura e contexto socioeconômico. Entre as marcas de sua leitura precisa sobre o texto e as condições daquele tempo, sem perder de vista a realidade atual, está a sua tese de doutorado, O Direito dos Pobres. Então, gente querida, gente amada, ficamos por aqui. Paramos no direito dos pobres. Quais seriam os direitos dos pobres hoje a partir de uma leitura libertadora da Bíblia? Pensa aí, coloca aqui nos comentários e nos encontramos na próxima segunda-feira. Um beijo grande, paz e bem, vida longa e próspera. E compra o livrinho, tá bom? Vida longa e próspera.